essa iluminação aqui dá pra ligar? Tá, lá embaixo. Lá embaixo? Você acende? Acho que tá fazendo falta, fica escuro aqui. Depois você corta aqui dentro. Sim, lógico. Já pensou? No trem. Sim, lógico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente está trazendo aqui mais um bate-papo para vocês. Esse é o segundo bate-papo no canal. Para quem está caindo de paraquedas no vídeo, eu sou Vitor Ferreira, corretor de imóveis aqui na região do Campo das Vertentes, juntamente com meu parceiro Diogo, E a gente trouxe hoje, o Renato, que é engenheiro agrônomo, e ele vai se apresentar aí agora para vocês. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Renato, sou engenheiro agrônomo formado no Centro Universitário do Cerrado, de Patrocínio. Eu sou natural do Triângulo Mineiro, natural de Patrocínio, obviamente, e região cafeeira, mas vim a convite trabalhar aqui em São João del Rei, município aqui da região do Campo das Vertentes. E acabei me apaixonando pela região aqui. Vamos relatar para vocês aí as coisas bonitas que a gente vê aqui, que acabou me prendendo a essa região, Bacana. E é isso que a gente quer abordar para vocês, pessoal. Com conhecimento e experiência do Renato, a gente fala sobre os potenciais da região, como é a questão da terra aqui na nossa região, que é uma região muito interessante, não só pelas belezas naturais, Diogo? Sim, a logística. E também pelo contexto histórico e cultural, Vale a pena conhecer. Então, vamos dar sequência aí. Renato, o que você quer falar da nossa região, primeiramente, em questão de logística? O que você viu diferente lá onde você estava para cá? Porque você falou que era do sul de Minas, Trabalhou um pouco em Goiás também, Não, lá é Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Bom, eu vim conhecer a região, não conhecia, eu conhecia a BH, que era a capital, tem parentes lá, a gente ia lá. E conhecia Ouro Preto, referência histórica. Sim. Aí eu tive o convite de vir trabalhar aqui, quando o cara me falou, eu tenho uma propriedade em São João del Rei, vem conhecer aqui e tal. Pra mim, eu falei, puxa, mas lá numa região montanhosa, e tal, tem agricultura lá? Aí, e assim, vim com aquela visão de agricultura, Comecei a olhar as terras e tal, falei, não é que o negócio aqui é bonito mesmo. E assim, a minha primeira visão, eu vim, tem família, minha família está aqui, mas a minha primeira visão foi a trabalho e pensando nisso, Aí comecei a reparar as cidades próximas, olhei, Rio está próximo, São Paulo está próximo, Fernão Dias aqui, De logística aqui também, porque no Triângulo é tudo mais longe, tudo mais, um pouco mais explodido, modo de dizer, E assim, eu fiquei encantado com a região, Porque a logística boa, a altitude da região boa, o clima um pouco mais ameno, facilita o manejo principalmente questão de pragas, até o conforto para os animais, coisas que eu fui observando depois, Mas a minha primeira impressão, quando veio, falou, não, ali Campos das Vertentes não vai ter agricultura, é região emorrada. E quebrou meus paradigmas, sabe? Você comentou sobre essa questão da agricultura, o que hoje a gente tem aqui na região sendo mais, vamos falar de lavoura, Hoje as 4 principais culturas da região é feijão, milho, que são as duas, e soja, as 3 plantadas um pouco mais no verão. E depois trigo, que é específico do inverno, que vai muito bem, com produções excelentes. Voltando à questão da logística, a Vilma está aqui em Belo Horizonte, é o maior comprador da região. O pessoal tem até um elo aqui com os produtores, tem um grupo da Vilma que trabalha aqui, então eles estão ligados direto. Então você está na questão do trigo, você está lidando com o seu parceiro econômico, sabe? Então é um negócio muito legal, que eu achei muito legal aqui na região. Esse trabalho já existe já uns 10 anos, porque a agricultura aqui na região está consolidada e não tem como voltar, sabe? Porque eu acho que o principal foi essa logística, porque a gente está próximo do porto, está próximo para quem quer fazer commodity, milho via commodity para porto, seja exportação ou quiser esmagadora também, nos 2 níveis. E tem essa parte também quem, por exemplo, quer milho direto para o consumidor, vamos dizer, granjeiro. Nós estamos perto aqui de Visconde do Rio Branco, Ponte Nova, que são os grandes compradores, que lá no Triângulo, quando a gente trabalhava, mandava para cá. Assim, e agora a gente está aí colado neles, sabe? Então é uma diferença gritante. E as culturas vão bem aqui. E aí a gente tem o feijão, milho, soja e trigo. A soja é basicamente porto,
As esmagadoras, elas preferem aqui via contrato, acho que por causa da logística, você tem uma facilidade de fazer um contrato maior, sabe? Eu acho que ela deixa para as esmagadoras mais triângulo, porque elas têm baseado lá, né? Triângulo, Goiás, né? Então aqui você lida mais via pouco, que é uma garantia até melhor. No caso do milho, é esses consumidores aí, mas tem também para exportação. Feijão, a gente está próximo dos grandes mercados, né? Que é Rio, São Paulo e BH. Então, os compradores, o foco deles estão aqui, depois que eles começam a expandir mais. E o trigo, eu te falei da questão da Vilma, principalmente aqui. Tem outros compradores também, você não precisa ficar engessado na Vilma. E assim, é isso aí que faz acho que a grande engrenagem eu falo que isso aqui está consolidado, eu acho que é irreversível. Acho que é isso que está arrastando a região, né? E uma coisa que a gente conversou um tempo atrás, né? Até ele teve lá no escritório, a gente falou a respeito de área tratoral, porque aqui até a gente tem esse negócio de não, essa área aqui é só para gado, não, essa área aqui é só para plantio. E ele chegou com uma conversa até diferente pra gente, né? Até comentar, galera, que a gente tem a cultura, principalmente aqui nessa região, nesse miolinho que a gente está, do leite, né? Que é uma região muito forte na cultura do leite, muitos laticínios, então assim, já é uma cultura de longa data. Mas a gente conversou sobre isso, como é que abriu, né? Realmente essa questão, fazendas de leite se transformando em fazendas, né? Hoje de lá de... A região aqui, cara, ela tem... Eu falo que é extremamente promissora. Ela já é promissora e vai continuar sendo. Porque você tem a visão do agronegócio como commodity, você tem essas vantagens de logística e tal. Você quer falar, não, eu vou comprar uma propriedade, eu vou investir na região. Se você tiver dinheiro e quiser investir, compra a propriedade e arrenda ela. O cara está cuidando, te paga bem, porque a região é de crescimento. Aqui tem muito produtor concorrendo por aluguel de terra. E aí você determina o que você quer. Não, eu quero receber por mês, eu quero receber por ano, eu quero receber o meu contrato numa parcela só. Você determina do jeito que você quiser. E tem gente para isso, porque eu trabalho aqui, eu sei como funciona. Terra aqui, entre aspas, dá briga. Então, porque a região é promissora, é disputada. Aí você fala, não, eu quero montar uma propriedadezinha para mim, eu quero fazer alguma coisa minha, eu quero criar minha marca. Cara, a cidade é lotada de turistas. Você cria sua marca, liga aquele negócio do meio ambiente, que está muito em alta e tal. Aí é fácil, você vê muito isso, sabe? Isso aí é uma tendência. Então essa questão do leite, por exemplo, você criar sua marca, um leite mais orgânico, seja da maneira que a pessoa quiser, né? com bem-estar animal. E a região, eu falo que eu acho gostoso nessa região é o clima mais ameno, o conforto dos animais é melhor. Isso facilita, eu não lido com animais, eu lido com planta, né? Você percebe que o comportamento é diferente, porque você tem menos ataque de insetos, né? Aí se for na planta, no animal com certeza vai ser assim a mesma coisa. Isso melhora a condição de você trabalhar, né? E pra gente também, um clima mais ameno, não tem aquela onda de calor igual a gente tem lá, que eu cresci lá e acostumei com isso, né? E aí, falando da mecanização, para mim também era um tabu. E hoje não, você vê que se planta normalmente aí, a gente tem algumas limitações, por exemplo, o dia que chove muito, a entrada de uma máquina no terreno inclinado é um pouco mais demorada que num terreno nivelado. A gente tem essas restrições. Mas isso é questão de planejamento. Hoje as culturas te oferecem janelas de aplicação mais longas, de acordo com que você vai planejando a cultura, você consegue fazer tudo isso. Uma boa assistência técnica aí, tem vários profissionais na área já acostumados com isso já. O pessoal pergunta muito também a questão de água, né? O que você acha da água na região? Então, é muito morro, né? Então a gente fala que tem muita água no meio dos vales, aquelas coisas todas. O que você achou da... Não, a região é riquíssima em água. Você quer furar um poço artesiano, você tem poços de excelentes vazões. Você quer fazer uma represa, você tem. Você quer um rego d'água, coisa que não é comum, não era comum, eu estou vendo aqui, tem muito rego d'água que a gente direciona. Você tem a opção de passar ele dentro da casa, se você quiser. Imagina, você com uma área de lazer com uma biquinha d'água ali, isso para a gente é um sonho, né? A região é muito boa de água. A gente às vezes não pensa tanto nisso, né? Porque a gente cresceu aqui, mas é uma riqueza, né? Impressionante. Com certeza. A gente fala até do contexto histórico, né? Da região aqui, a gente está do lado de Tiradentes, está 8 quilômetros. 8, 9 quilômetros daqui. Tiradentes é uma região muito procurada, a gente sempre cita isso também nos nossos vídeos. São João também é uma área muito procurada em questão de turismo. A gente pega São Tiago, tá os biscoitinhos,
Para quem gosta de um biscoito, é prato cheio, São literalmente. Resende Poça, né? Que muito cultura mesmo, igual a Resende Poça você falou, é a capital mineira do artesanato têxtil, né? Você vê, quem quer investir na parte de aviário, a gente tem duas empresas grandes aqui, né, que é o Grupo Atalaia e o Grupo Rivelli, que eles, você tem que investir uma parte, criar o barracão, mas os caras te dão assistência técnica, te dão os frangos, sabe? Você trabalha seguro já, sabe? Isso aí é excelente também. A gente falando igual Prados, vocês quase não citam Prados, né? Eu vou lá, uma cidade extremamente encantadora. Então é a outra vantagem dessa região, que eu falo que eu me apaixonei por ela, é a qualidade de vida. Porque você tem Belo Horizonte a 180 quilômetros daqui, é uma metrópole, você quer cuidar da saúde, fazer uma coisa diferente, você está a 180 quilômetros. Você tem vários acessos, né? Você pode sair por Barbacena, que é um pouco mais longe, você pega 040, pode sair aqui por Lagoa Dourada, pode sair por Fernão Dias, você tem vários então acessos. assim, você tá 1h30 você está dentro de Belo Horizonte, 5 horas, 6 horas de viagem você está dentro de São Paulo, 5 horas você está dentro do Rio de Janeiro, então não tem... falo que aqui é um achado. E assim, a coisa que vocês não reparam, questão cultural, eu falo que quando a gente mudou para cá, trouxe meus filhos para cá, você poder agregar essa cultura, sabe? A questão histórica da cidade. Eu acho que essa questão histórica, para quem quer investir numa pequena propriedade e agregar alguma coisa ao produto dele, porque é mais ou menos aquela história da garrafa d'água, né? No supermercado é 80 centavos, na rua R$2, na praia R$4, né? Então se agregar esses valores aí, esse produto ele veio de uma região histórica, Minas hoje tem 80% do acervo histórico do Brasil está dentro de Minas Gerais, e eu acho que mais de 80% do acervo histórico de Minas está aqui nessa região, que é a Campo das Vertentes aqui, né? Então eu falo que é uma região que te proporciona toda essa bagagem cultural, essa qualidade de vida, e te proporciona ganhar dinheiro, que quase que é o mais importante. Né? Com certeza. A gente estava falando até da questão aí da Atalaia, né? Dos produtos, vamos dizer, aviários. Quantos hectares, vamos dizer, que a pessoa consegue já começar a produzir? Porque hoje vai ter muita procura de pessoas que procuram assim, eu estou procurando 15 hectares, 20 hectares, né? Procura de terrenos menores, não tão elevados também. Tem a procura de gente que quer um terreno aí de 150, 200 hectares, mas tem esse pessoal que, não, eu quero começar ali uma agricultura familiar, produção de hortaliças, isso aqui dá, não dá, questão de aves, questão de até piscicultura, né? Cuidar de peixe, essas coisas. Então, aqui a piscicultura eu vi só uma propriedade voltada para esse nicho de mercado, que é a piscicultura, que citar as áreas ali no Morro Grande, é uma região boa de água também, tem lá uma coisa, e está sobrevivendo bem, porque a gente passa lá, vê casona grande lá, então quer dizer que o cara está ganhando dinheiro, né? Pode ser mais explorado, né? Pode ser mais explorada, essa seria uma outra, uma grande nicho de mercado. É um mercado muito técnico, peixe, a piscicultura é um mercado que você tem que ter bastante conhecimento. Talvez seja simples, porém eu não conheço, né? Agora, hortaliça, aqui é um nicho grande, porque você tem 4, 5 cidades aqui praticamente coladas uma na outra, né? Você tem Tiradentes, Prados está a 20 km, Resende Costa tem aqui a Santa Cruz de Minas, né? Praticamente dentro de São João. Você assim, roda num nicho aqui de 30 km. Você tem 7, 8 cidades aqui na cidade. Então, isso aí acho que te dá um leque de opções para você trabalhar. Então, assim, é meio característico do que você quer investir, porque até gato, por exemplo, hoje você planta, eu não vou lembrar o nome do capim, ele chega a dar 400 toneladas por hectare ano, em 1 hectare. Então, teoricamente, se você quiser realmente investir e dedicar, com 2 hectares você consegue produzir leite aí, tirar seus 200 litros de leite em 2 hectares. Lógico que é uma coisa bem técnica. Nós temos uma produtora de leite, que eu visitei ela ali, aqui em Tiradentes, ela está do lado da pista dela, tem 7 hectares, ela tira 1000 litros de leite. Então, e aí a grande vantagem é de você poder criar um produto, criar uma marca em cima disso, né? Criar todo um layout em cima disso. Agora não, eu quero simplesmente produzir, não vou inventar muita coisa, dá para ser feito também. Então assim,
tudo depende de um estudo, Sim. do que você quer fazer, a maneira, quanto você quer investir em tecnologia, né? Subiu muito, hoje o maquinário subiu um pouco, é a tendência mundial, só que a renda também aumentou, Sim, né? Falando, os custos elevaram, mas a lucratividade também aumentou. Geralmente fica num parâmetro, não foge muito disso. Aí o que diferencia é a logística de região, que ela vai te facilitar as coisas, né? Porque uma coisa é você produzir queijo lá no Vale do Jequitinhonha, né? Você está longe de tudo. A outra coisa é você produzir queijo aqui, né? Depende, o seu cliente está do outro lado. Até o custo do produto muda muito, né? A entrega, sim, então é a comparação, né? A mesma coisa de você vender para o seu vizinho da frente ou de você vender para o seu vizinho de bairro, né? Aí é uma comparação mais ou menos assim. Eu sei que você está mais envolvido com coisas, produção mais em larga escala, né? Mas vamos dizer, o cara hoje que está querendo entrar para um sítio aqui na região, mas ele quer fazer sustento. O que você indicaria para ele começar, você, assim, dar um norte para ele? Olha, pequena propriedade, hoje, seria viável fruticultura, vai bem na região, leite, piscicultura, se a propriedade tiver, coisa também vai, porque é uma tendência, o pessoal tem uma classe aí que está migrando das carnes vermelhas para esse outro tipo de carne, que aí entraria parte do frango, né? Alguns deles têm uma aceitação por frango, por ser uma carne mais leve e tal, e o outro, um grupo mais assim, diria mais radical, não seria bem a palavra, né? Mas um grupo que quer mudar um pouco mais o hábito alimentar, estão virando por peixe. E a região aqui tem, eu vejo a grande aptidão dela por causa da logística. A gente volta batendo aqui a tecla de novo lá. Sim. Um forte ponto. É um ponto muito forte aqui na região. E o peixe iria bem nessa coisa, mas aí depende da aptidão da propriedade, né? Porque ela teria que ter água. Aí seria basicamente o leite, fruticultura, piscicultura e bovinocultura. Seriam as 4 principais para uma pequena propriedade. A outra coisa da pequena propriedade, você fala, não, eu quero ter uma condição de morada, qualidade de vida, porque uma coisa que me chamou muita atenção aqui é a segurança da região. A gente não vem falar nem em criminalidade aqui, você fala que a gente trabalha, eu trabalho... sempre frisa aí, né? A nossa região é muito abençoada nessa questão. Isso, apesar de estar centralizada ali, próximos de grandes centros, né? A região é muito segura. Eu falo pra você porque eu trabalho no meio rural, trabalho como grande produtor da região, e as máquinas ficam no campo. Coisa que lá no Triângulo Mineiro, se você fizer isso, você chegar lá, não tem nada no outro dia. Né? Então aqui é bem seguro essa questão. Então você, eu quero ter uma qualidade de vida, de repente você pode alugar a parte da propriedade, você tem uma renda fixa, que é o que a gente comentou no começo, e desenvolve seu projeto pessoal lá, né? Pra você se realizar, né? Seria uma opção também. E que a gente falou até da qualidade de vida aqui, também a gente tem propriedades com belas esse negócio, a gente já publicou isso de para trás, uma sítiozinha aí que a vista é muito bacana. Isso, não só questão produtiva, mas a beleza da região. Eu falo que a região aqui ela te consegue proporcionar isso, ela te consegue proporcionar qualidade de vida com ganho. Outra coisa, tem pequena propriedade que a gente vê muito o pessoal fazer também, tipo restaurante temático, com um cavalinho ali para pessoa dar uma volta, uma lagoa. O ecoturismo, né? Isso aí tem. Tá muito, aqui na região a gente tem muito também. Eu acabo reparando isso aí, que a gente acaba vendo como profissional, acho que ainda está meio engessado ainda, né? Sim, Mas você falando aí, a gente vê e essa bandeira vende muito bem, cara. Essa bandeira do ecoturismo vende, porque é gostoso você chegar na propriedade e ela é propriedade bem cuidada e tal, é muito bom isso. Eu acho que tem questão também, assim, apesar que na nossa região as cidades não são jovens, né, mas os centros urbanos vão crescendo, muitas vezes as crianças não vão ter nem contato com essa coisa de fazenda, como a gente tinha antigamente, né? Eu, quando era criança, a gente ia no curral com a canequinha com chocolatado lá, o pai tirava o leite assim na caneca e já fazia o Todd. Tomava ali, né? O chocolatado ali, né? Tudo era bacana. E assim, então isso de ver um cavalinho, ver uma vaca, né, ver o contexto da fazendinha, isso acaba se tornando um passeio tanto, né? Então realmente, como o João falou, tem crescido aqui na região esse turismo aí, né? Esse tipo de turismo. Porque aqui vende primeiramente é a região turística, porque quando me convidaram para vir para cá, foi justamente isso, mas lá não é turismo, né, cidade histórica e tal, né, berço da independência mineira e tal, mas o cenário é esse sim,
mas você tem um leque de opções aqui que... Então, assim, é uma região fantástica, é uma região promissora, é um lugar que se quiser investir, te dá retorno, você não perde. Vale a pena. Vale a pena. Renato, o que você viu do ponto negativo de onde você veio para a nossa região? Olha, como eu sou bem apaixonado pela região, né, eu teria que pensar. Para nós, a dificuldade da gente trabalhar lá é justamente isso, porque quando você compra a propriedade, você já tem que destinar parte dela para reserva legal. E aqui, por a região ser ondulada, tem algumas partes que você não consegue mecanizar. Então, o que você perderia, que você não perde no Triângulo Mineiro lá, você perde um pouco aqui. Por exemplo, tem propriedade, dependendo da topografia, você perde 50% dela em questão de mecanização. Animais, não. Só que você acaba onerando também que você teria, às vezes, um lugar mais acidentado, você teria que fazer uma cerca para o animal não descer ali, que teria um risco, alguma coisa assim. E a região, assim, para caminhão também, é uma região mais pesada, assim, está escolhendo rota, e não, ali tem uma subida, aí um caminhão que não é traçado não sobe, que hoje tem muito caminhão, a gente fala 4x2, 6x2, 6x4, né? Aí voltando um pouco mais técnico. Então aí você tem que estar escolhendo rota, aí se você for investir, por exemplo, um produtor que quer investir mais pesado, então eu quero plantar lavoura, minhas máquinas têm que ser um pouco mais potentes, porque tem parte de morro, então você não consegue escolher, por exemplo, um trator que trabalha só nivelado, puxando uma plantadeira que é pesada, ele vai ter subida. Tem que estruturar aquilo ali. Isso, aí a potência do trator tem que ser maior em relação ao que você vai trabalhar no terreno nivelado. E assim, a topografia ela te dificulta algumas coisas, mas você tem outros benefícios da região que eu acho que você consegue ajustar isso e trabalhar bem. Então, pelo custo-benefício, ainda assim vale a pena? Ainda seria vantajoso. Eu, na minha opinião, sim. Tanto que a região está indo de vento em popa. E aí eu queria aproveitar o conhecimento do Renato também, né? A gente que anda muita terra, a gente anda muitas fazendas, muitos sítios, mas queria ver a opinião do Renato, como conhecedor engenheiro aí nesse setor. O que você fala do nosso solo aqui da região, Renato? Olha, por ser uma região um pouco mais fria, a gente tem uma condição de solo um pouco melhor do que lá no Triângulo. Tem lá na engenharia agronômica, a gente estuda sobre depreciação dos solos, e eu até brinco que o solo em si, ainda mais sendo a propriedade da gente, é como um filho. Você tem que cuidar dele, né? E aí, aqui a gente tem solos mais mistos. Você tem a área de terra vermelha, que é a menos comum, porque aqui a gente tende a ter um pouco mais de argila no solo. E um pouco mais de matéria orgânica, por aqui ser uma região já um pouco mais fria. Então, são solos, em tese, um pouco mais férteis, melhores de ser trabalhado. Mas a gente tem região muito mista. Aqui, apesar de tudo, é uma região muito mista. Você tem cascalho, tem terra com rocha, amostra de rocha, assim, com pedra, e tem aquela terra preta, ser mais rica em matéria orgânica. Geralmente, onde é terra mais preta, terra mais escura, tende a ser mais úmido. Então, ali, teoricamente, você teria mais problema de mecanização. Aí a questão de você trabalhar, o tipo de cultura que você vai plantar, tudo isso você tem que adaptar. O preconceito que o pessoal tem muito é sobre o solo de cascalho. E como a região, o Brasil não tem área mais de abertura, né? E o pessoal está indo, aonde mecaniza, o pessoal está indo. Essa área de cascalho é uma delas. Até ontem eu andando com um senhor de 74 anos. Aí ele olhou assim, uma lavoura de milho, cascalho. Aí ele falou, olha para você ver o preconceito que a gente tinha com... Ele não falou nessas palavras, falou assim, ninguém gostava de cascalho antigamente, olha para você ver. E a roça com potencial, ela deve ser terceiro ou quarto ano, pelo jeito do terreno assim, de abertura. E potencial lá para 150 sacos de milho, numa área de cascalho, que teoricamente não valeria nada. É uma terra ruim, vamos dizer. É uma terra ruim, uma terra de pouco valor, né? Então, é só você saber trabalhar. Hoje em dia tem técnicas, se agregar carbono, falando de maneira mais técnica, se agregar carbono no solo, os primeiros anos te custam um pouquinho mais, só que lá na frente o benefício é até mais, porque o solo, a argila tem uma capacidade de absorver nutrientes. No solo de cascalho, ou um pouco mais arenoso, não tem isso. Então é uma área mais barata de se adquirir, você gasta um pouquinho para trabalhar ela, mas você tem benefício. Agora, na região, de maneira geral, os solos aqui são muito bons de trabalhar.
O ponto negativo é aquele que eu ressaltei lá de a topografia, que você tem que ter seus macetes para trabalhar, né? Seus desafios para trabalhar, né? Mas de maneira geral, eu vejo um pouco mais positivo do que no Triângulo. Porque no Triângulo, em comparando com as outras regiões, você ganha na topografia, mas você perde em outras coisas. É interessante falar isso, que até você comentou com a gente um tempo atrás também que no Triângulo Mineiro combate a pragas, né? Isso. Se eu não me engano, é menor, né? Isso, porque a região aqui, maior, né? como o clima é mais ameno, as pragas aqui tendem a alongar o ciclo. Você tem um desafio mais com doenças fúngicas. Só que a doença fúngica, eu prefiro cuidar de um ser que está parado de um que está em movimento, né? Com certeza. Então, é mais fácil. Então, você entrou com suas tabelas de fungicidas direitinho, lá, tudo dentro dos receituários agronômicos, obedecendo as carências, tudo certinho, como manda o figurino, você fez tudo isso, você está protegido. Questão de manejo, essas coisas. Agora, praga, por exemplo, hoje um grande problema nas regiões mais quentes, na cultura do milho, é cigarrinho. Não se consegue controlar a cigarrinha, porque ela é um inseto que migra muito. Então, por exemplo, você trabalhou a sua área, fez o combate na sua área, ela vai para a área que está desprotegida. Aí o cara faz lá, o produtor faz lá, ela vai migra para outra, porque ela é muito ativa. Vocês quem tem a oportunidade de ver lá, ela migra muito. E aqui já você não tem esse problema, porque com o ciclo dela alonga, você consegue trabalhar bem ela, sabe? Mosca branca, que seria um problema grande no Triângulo Mineiro, na cultura do milho, na cultura do feijão, da soja, não é problema aqui. Então, a região aqui é mais fácil de trabalhar nesse sentido, sabe? Interessante. Bacana, saber disso. E creio eu também que até questão de terra, você está falando aí, de cuidando, eu não sei se é assim, se estiver errado você até me corrige. Mas eu vejo que assim, por exemplo, esse ano você vai produzir, você investir um pouco na terra, o ano que vem você vai investir menos, porque ela já tem um nutriente que esse ano você, como se diz, adquiriu, né? Isso. E assim vai. Então vai chegar um momento que aquela terra vai se tornar uma terra muito boa e você vai investir muito menos nela. Isso. A gente chama esse trabalho aí de manejo de ciclo. Por exemplo, porque todo mundo hoje planta, voltando aí para a questão da agricultura mesmo, tanto pequeno como médio e grande produtor tem essa opção de fazer esse manejo, que é fazer safrinha. Uhum. Porque como aqui a região tem a logística muito boa, você tem silos muito próximos. Então, você tem produtores que conseguem deslocar a máquina, então um pequeno produtor não tem muita dificuldade de arrumar a máquina. Sem contar também que tem produtores médios aí, tem o maquinário dele e presta serviço. Entendi. Então o cara tem esse leque de opções aí. A única cultura que eu não recomendaria, assim, que é uma cultura muito imediatista, é o feijão, na primeira safra. Porque aí você tem questão de chuva, a região aqui é boa de chuva, muito boa de chuva. Então a cultura do feijão aqui, para quem não tem maquinário, é um desafio. É meio no escuro. Exceto essa, todas as outras vão muito bem. Aí então, esse manejo de ciclo é tipo assim, eu vou plantar soja e milho. Aí você, com assistência técnica, você faz as contas, não, meu alvo de produção eu queria produzir tanto. Aí você faz todas essas adubações pensando nisso. Você pode apertar o pé um pouquinho na soja, é mais rentável, gastar um pouquinho mais, tem como você fazer uma troca, que chama BART, modelo BART. E o milho, você planta ele ali, os nutrientes já estão ali. Se você quiser, por exemplo, plantar o milho, semear uma semente braquiária junto, que é o que a gente faz muito, para a hora que você colher o milho, você ter braquiária. Você pode alugar o pasto, a palhada, você aluga ela, para quem tem animal. Você pode comprar uns bezerros e colocar lá. Então, assim, é fantástico o negócio, cara. Então, aí tudo isso a gente chama de manejo de sistema. Uma boa assistência técnica te proporciona isso que você falou. Você investe um pouco no começo e depois você vai colhendo os frutos aos poucos. Agora você fala, não, eu quero melhorar, quero tecnificar mesmo, quero ter altas produções. Aí você vai abastecendo o solo, deixando ele a gente tem uma maneira de dizer que a dispensa cheia. E coloca o adubo coloca as coisas que ela precisa durante o ciclo. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, uma estiagem, a planta tem aquelas reservas ali, sabe? Então um solo mais rico, ele te proporciona como fosse um seguro numa adversidade, sabe? Tem isso também. Mas aí uma boa assistência técnica te dá esse leque de opções aí para você fazer. Mas o que você citou aí é perfeitamente possível e a grande maioria utiliza disso. Bacana, bacana demais.
Inclusive, deixar até o contato do Renato aí do lado aí do vídeo aí. Quem quiser entrar em contato com ele para contratar alguma consultoria, alguma coisa assim, né, Renato? Estamos à disposição. Também, Isso. Boa pergunta. Mais um. Agora eu não estou lembrando mais não. Eu tenho duas perguntas que eu quero fazer para o Renato, mais até para o final do vídeo, mas creio que também deu para ter um bate-papo que já é esclarecedor, né? Abrir um pouco do que é a nossa região aqui para o pessoal. A gente pretende trazer mais disso, né? A gente vai ver o feedback de vocês também a respeito desse bate-papo que a gente fez. Como a gente sempre gosta, né? Mais descontraído mesmo, nada muito formal. Então eu vou deixar para o Renato uma pergunta que eu acho interessante fazer, porque a gente tem também no nosso público, tem muita gente que quer um sítio menor, né, Diogo, mas quer fazer uma rentabilidade. Então a gente tinha até deixado a pergunta, hoje um sítio até uns 15 hectares, eu posso tirar uma boa renda dele, né? Eu quero viver com a minha família no sítio, Renato. Eu estou largando tudo, eu vou para um sítio e vou investir ali. Eu consigo fazer uma boa renda no sítio, 15 hectares, por exemplo? Com certeza. Eu conheço produtores que têm qualidade de vida excelente em 4 hectares, até citei a produtora lá que tira 1.000 litros de leite em 7 hectares. Então, a atividade de pecuária ela é um pouco mais cativa. Você tem que dedicar mais, né, porque você está lidando com animais e tal. É muito recompensadora, porque você vê o animal nascer, você sabe a genética dele, você molda ele, né, e tem aquele carinho, aquela troca de afeto entre o animal e a pessoa. Então, assim, a pecuária é muito compensadora nesse quesito. Eu falo de realização pessoal, porque você consegue construir todo um trabalho ao longo do tempo. Com certeza você vive sim. É igual eu te falo, você voltaria mais, numa pequena propriedade, você voltaria mais para fruticultura, piscicultura ou bovinocultura. Aí você pode também criar parte dela para corte, né? E para o leite. E no leite você tem um leque de opções aí infinito, né? Porque você fornece leite para laticínio, tem vários laticínios aqui, a concorrência por leite é grande. É uma atividade que o pessoal, de maneira geral, tem deixado um pouco de lado, porque para trás ela não foi valorizada. E hoje o leite está aí no nosso dia a dia, e a região aqui, por ter logística, o leite é bem valorizado, sabe? Então, a gente vê isso. É perfeitamente viável, uma boa assistência técnica, a dedicação, lógico, né? Se você quiser ganhar dinheiro tem que dedicar, né? Mas é uma excelente opção. E eu falo, é um conforto grande, cara, porque a maioria das propriedades aqui, elas estão tão próximas de asfalto, tudo fácil de ir. Então você fala, não, terminei minhas tarefas aqui, vou dar um passeio ali em São João, vou lá com a família em tal lugar. Você tem, eu falo, aqui ela te proporciona essa qualidade de vida, ela te proporciona ganhar dinheiro e qualidade de vida, por estar próximo, sabe, boas estradas, apesar do nosso Brasil não ser muito o cenário do nosso Brasil, mas aqui a gente tem boas estradas, me surpreendeu bastante isso, por ser uma região montanhosa, você não tem restrições de acessibilidade, então isso aí te proporciona esse ganho financeiro e bem-estar, né? O fundamental é você entrar no negócio com conhecimento. Você ter o projeto, aprimorar aquele projeto, né? Você não ficar apostando e queimando dinheiro. Né? Então, onde eu falo, uma boa assistência técnica, seja a parte agronômica, zootecnista, veterinário, a gente tem grandes profissionais na área aí. Para quem é grande, a gente tem consultores, para quem é menor, tem a Emater aí, parte governamental, né? E tem profissionais aí terceirizados também que atendem bem isso, né? Essa observação foi interessante, porque eu lembro da minha infância mesmo, eu tenho 35 anos, pra quem não sabe. O pessoal como meus pais e outras pessoas naquela época não tinha tanto acesso à informação, né? Então o cara ia, às vezes ia mexer na fazenda, ou ele conhecia alguém, conversava. Aprendia na marra, né? Aprendia na marra. Então, às vezes a gente toma um tombo grande com essas coisas, né? Por não saber mexer. Então hoje em dia, como o Renato falou, você tem tanto, né, recurso, né, tanto acesso à informação, que realmente vale fazer um projeto antes, dar uma estudada, né? Que a chance de acerto aumenta muito, né? Então, eu acho que é muito válido. Isso, porque quando você visita a propriedade, você tem já um leque de opções. Não, eu queria mexer com isso. Você olha a propriedade e fala, não, essa me chamou a atenção. Ou se você já tem um projeto que diz, não, eu quero mexer com leite. Aí você vai olhar, você vai procurar aquela propriedade para o leite, né? Porque é mais ou menos isso mesmo. Escolher o que você vai mexer e procurar a propriedade que você tem escolher. Eu falo que a grande vantagem da região é isso, né? Eu quero montar uma propriedade, eu quero investir em ecoturismo. Aqui
eu acho que seria eu falo que a grande maioria das propriedades aqui se encaixaria nesse quesito do ecoturismo, porque são bem localizadas, todas têm uma vista muito bonita e tal, então com água, grandes rios próximos, né? Tem a questão do leite, isso falando em pequena propriedade, a questão do leite, também logística, a topografia não é limitação para isso, né? Aí você monta lá seu compost barn, lá, faz um negócio bem bonitinho. Cara, é dinheiro no bolso, certeza. Vende, né, cara? Ele vende. A gente chega pra tudo quanto é lugar, cara. Às vezes a gente olha uma propriedade, tipo assim, mas menor, né, vamos dizer. Chega lá, o cara tá produzindo, tá tendo seu leitinho ali, esquentando sua família, produzindo queijo, e assim vai. Porque o Brasil teve nos últimos 15 anos um grande problema com sucessão familiar, né? Então a gente viu aí muita propriedade mudando de dono. Só que, assim, aquele jovem saiu de lá, foi buscar conhecimento e agora muita gente está voltando. Aí, talvez a maioria nem está voltando para fazenda, para lugar de origem, né? Mas essa sucessão familiar aí acaba sendo difícil em qualquer setor, né? Por isso que muita propriedade mudou de dono. Não é que a agricultura não é rentável, tanto que 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio, né? O Brasil é o celeiro mundial. Nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas, né? Cada 5 pessoas que alimentam no mundo, né? Já está na vantagem de estar aqui no Brasil e mexer com a área de comida, uma área de alimentação. De alimentação, né? Porque você pega hoje um prato de comida, tudo é do agronegócio, né? Não tem, é o setor primário, né? A base de tudo, a maquiagem tem parte do agronegócio. Então, assim, tudo que você faz no agronegócio bem feitinho, com projeto, com conhecimento, é rentável. Isso aí não entra dúvida. Tem gente que perde dinheiro porque planejou mal. Aí, você planejou mal, se você fizer uma viagem mal planejada, vai te dar dor de cabeça. Pode ser o lugar mais bonito que você for, né? Então, o planejamento é tudo, né? Com certeza. Isso, né, Diogo? Eu gostaria de agradecer a presença da Renata aqui hoje, né? Você deu um pouquinho do tempo dele para a gente fazer esse bate-papo, que é muito legal. Espero que agregue para vocês aí, né? E como eu disse, deixa o feedback de vocês nos comentários aí no vídeo, para a gente ver como é que vocês estão achando. Mande mais dúvidas, né? Para de repente no próximo bate-papo a gente trazer mais informações para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, né? Dá uma curtida para fortalecer, como o pessoal fala. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, Valeu, pessoal. agradeço a atenção e estamos à disposição. É isso aí. Vai ter mais bate-papo bacana pra gente aí. Valeu, Bom, até pessoal, mais. valeu. Grande abraço. Parar o pai subindo lá no fundo. Vamos chegar. Preparou? Pode lá, Fala você daqui para ó. Por isso que eu vim. O jeito disso é um café, então.